A paz do Senhor, meus irmãos da Assembleia de Deus, Tempo Central, na cidade de Mombaça. Passando para desejar a todos uma boa noite. Hoje, terça-feira, dia 23 de junho. Somos gratos a Deus por mais um dia. Ele nos dá o privilégio de poder desfrutar de uma palavra vinda do seu coração. Eu quero ler o texto que está na Epístola Universal de Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 5, que diz: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a provação da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Graças a Deus, estamos diante de um texto bastante familiar de todos, quando Tiago ele vai falar acerca das provações, e também ele vai dizer que as provações nos ensinam, e é uma forma de Deus trabalhar na nossa vida. Precisamos entender que Deus ele trabalha com finalidades. O escritor aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, ele diz: sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós entendemos que Deus ele trabalha com projetos. E dentro do projeto de Deus, da forma de Deus trabalhar, da pedagogia de Deus, ele nos prova para nos aperfeiçoar, nos prova para mostrar ao mundo que ele é na nossa vida, e essa provação tem uma finalidade, para que no fim o nome do Senhor seja glorificado na nossa história. Eu me lembro quando o salmista, no Salmo 119, versículo 71, ele vai dizer: foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus estatutos. Então o salmista disse que era bom ser provado, era bom ser afligido, era bom estar dentro do projeto de Jeová, porque nós saíamos do projeto mais amadurecido e fortalecido na presença do Senhor. Mas quando nós falamos de provações, é um termo muito peculiar e conhecido no meio de todos que servem a Deus. Nós podemos entender, em primeiro lugar, quando lemos o versículo 2 de Tiago: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Nós podemos pontuar, em primeiro lugar, que as provações são compatíveis com a nossa força. A Bíblia diz que Deus não dá um peso maior do que possamos carregar. Muitas vezes nós olhamos para a nossa estrutura e nós sabemos, porque o Salmo 103 diz que nós somos pó e que a nossa estrutura é frágil. Mas Deus, nos conhecendo, Ele não nos prova além das nossas forças. Deus ele não é um Deus tirano, não é um Deus carrasco. Ele não tem prazer no nosso sofrimento. Mas é preciso que Ele nos prove, para que mediante estas situações a força dele na nossa vida seja aperfeiçoada. Então você precisa entender nesta noite que as provações são compatíveis com a nossa força. Veja o que é que diz Atos capítulo 14, versículo 22. Confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então você precisa entender nesta noite que as provações não vão te tirar do reino de Deus. Mas o texto diz que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Porque diante das lutas e das provações da vida, nós somos fortalecidos. E a Bíblia diz que o reino dos céus é tomado à força. Provérbio 24:10 diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, quão pequena será tua força. Quantas vezes nós queremos nos vitimizar? Quantas vezes nós queremos nos menosprezar, nos achando impossibilitados?
Deus permitiu o gigante filisteu se levantar como provação contra Israel. E agora todo o exército de Israel, diante daquele gigante, se vitimiza. Diz: nós não podemos, nós somos fracos, nós somos impotentes. Mas a Bíblia vai dizer em Êxodo 14:14, que a peleja não é nossa, mas é de Deus. Mas quando Davi chega no arraial, que vê todos aqueles homens com semblante decaído, e ele procura saber o que está acontecendo, e alguém diz que um incircunciso, um homem de gato, um filisteu, um gigante, estava cantando de galo no arraial por 40 dias, e ninguém se disponibilizava a lutar com ele. Davi agora se disponibiliza e diz: eu vou, eu quero enfrentar. Alguém olha e diz: não, mas tu é uma criança, tu é frágil, tu não tem força, tu não tem habilidade, tu não sabe lidar com o poder bélico. Davi disse: mas eu quero ir. E ele vai até o rei, e o rei agora sem saída diz: pode ir. E quando Davi chega diante do seu opositor, diante do gigante, o gigante começa a menosprezá-lo, a ridicularizá-lo, pois ele era pequeno, franzino, não portava uma armadura, uma lança, não tinha um escudo. E agora o gigante disse: porventura sou eu um cão, para que tu venhas a mim com pau e pedra? Eu vou dar a tua carne às bestas, às feras do campo. E partiu para cima de Davi. E Davi disse: pode vir, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Porque quem vai em nome de Jesus sabe que não é decepcionado. Então nesta noite eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração: não se apavore diante das provações da vida. Não se desespere diante das provações da vida. Deus não vai dar uma provação maior do que a sua força. Então se tranquilize, essa luta vai passar, você vai sair do outro lado e o nome de Jesus será glorificado. Em segundo lugar, nós podemos entender, versículo 2 diz: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Então nós precisamos entender que as nossas provações, elas são multiformes. Com cada pessoa Deus trata de forma diferente. Para cada um Deus tem um tratar. E nós não podemos bitolar a bitola que Deus nos trata com a maneira que Deus trata o nosso irmão. Deus conhece a nossa estrutura. E a cada um ele só dá o peso que nós podemos carregar. Se eu posso carregar 100 quilos, Deus não vai me dar 200. Deus só vai dar 100. Então, Deus prova de forma multiforme, de maneiras diferentes. Mas verdade é que todos nós somos provados. Faz parte da pedagogia da caminhada cristã. Faz parte do processo do aperfeiçoamento. E nós vamos ver na Bíblia Jesus provando de forma diferente. Um na área familiar, outro na área financeira, outro na área espiritual, outro na área sentimental. E de cada forma Jesus vai nos aperfeiçoando. Mas a Bíblia diz que nós chegaremos à estatura de varão perfeito. Porque Ele é o oleiro e nós somos o barro. E quem sabe trabalhar com barro é o oleiro. E nós estamos na olaria de Jeová, sendo aperfeiçoado pelas suas mãos. Então, se Deus está trabalhando na tua vida, te provando, dá glória a Deus nesta noite. Ele trabalha de forma, ele prova de forma multiforme. Para cada um ele tem uma maneira, uma forma, uma didática de agir. Em terceiro lugar, é que as provações elas são passageiras. Precisamos entender que as nossas provações, elas não duram para sempre. A hora para começar e também a hora para terminar. Você lembra do capítulo 5 do Evangelho de João? A provação daquele paralítico do tanque de Betesda foram 38 anos. Você lembra da mulher do fluxo de sangue? A provação para ela foram 12 anos. Você lembra da mulher curvada? Que a provação para ela foram 18 anos. Eu não sei qual é o tempo de Deus para a tua vida,
Mas nesta noite eu tenho uma palavra de conforto ao teu coração, ao tempo de entrar, mas também ao tempo de sair. O salmista disse que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Então saiba que esta prova vai passar. Deserto não é para toda a vida. Israel passou 40 anos peregrinando no deserto. Passou 430 anos no Egito. Mas quando nós olhamos Gênesis capítulo 50, versículo 24, José disse: certamente Deus vos visitará. E quando ele visitar vocês, vocês vão lá na minha catatumba, abre um buraco, tira os ossos, coloque dentro de um saco e me leve para a terra que mana leite e mel, a Canaã celestial. Porque José sabia que era um período de tempo que Israel estava passando pelo processo de Deus, mas que ele iria cumprir a promessa da terra prometida. Então descansa o teu coração, vai passar, descansa o teu coração, tem hora para terminar, tem dia para terminar. Jeremias, quando profetizou o cativeiro babilônico, ele disse que o cativeiro seria 70 anos, e não passou um dia mais, nem um dia menos, nem uma hora mais, nem uma hora menos, nem um ano a mais, nem um ano a menos, porque Deus, quando fala, ele cumpre. Em quarto lugar, versículo 3 diz: sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Aí nós podemos entender que as nossas provações, elas são pedagógicas. Há uma pedagogia, há uma maneira de Deus nos ensinar. Ele diz que a provação produz a paciência. Aí eu me lembro do Salmo 40, quando o salmista disse: esperei com paciência no Senhor. Como é bom ter paciência. A doença do século é a ansiedade. Quantas pessoas estão vivendo um estrangulamento, uma ansiedade assoberbada, perde sono, a tranquilidade, a paz. Por quê? Porque não aprendeu com as provações. E o projeto de Deus na provação é nos ensinar a ser paciente, é entender que o Deus que coloca é o Deus que tira, o Deus que bota é o Deus que arranca, o Deus que permite entrar é o Deus que dá a graça para você sair. Então, diante dessa pedagogia de Deus, aprenda a ser paciente, tenha paciência, aguarde no tempo do Senhor. A Bíblia diz que para tudo há um tempo e um propósito, e há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Em quinto lugar, versículo 5 diz: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Aqui podemos pontuar uma quinta verdade, é que as provações nos produz sabedoria. Nós saímos dela mais sábios, mais amadurecidos. Tem muita gente contando a história de outro, mas bom é ter as nossas próprias experiências. Davi, quando chegou diante de Saul, ele disse: eu era pastor, e um dia eu me deparei com um urso, outro dia eu me deparei com um leão, e Deus me deu graça. Então, a sabedoria que provém do alto, que vem de Deus, essa sabedoria que nesta noite Ele quer que nós aprendamos. Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Senhor nos ajude e que possamos confiar nele.